por poder ter essa oportunidade de, juntamente com os irmãos, poder falar um pouco aquilo que nós vamos estudando nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Para mim é um privilégio poder trazer essa aula. A ideia hoje não é pregar para vocês. Pregar a gente deixa para outro dia. Hoje a ideia é passar o conhecimento. Você quer que a sala inteira leia ou você quer que aquela menina específica leia?
Aquela, né? A menina específica. O nome disso se chama carta. É para uma pessoa específica. Agora, o que é a epístola? Vamos supor que o Ares, ele escreve um textinho, porém, não é aquele texto romântico, mas é um texto de alerta, ou qualquer outro tipo de texto, uma poesia. Porém, ele não quer destinar apenas àquela menina específica, mas ele quer destinar à classe inteira. Isso é a epístola. A carta, ela se limita a uma única pessoa. Já a epístola, ela vai além, é de duas pessoas ou mais. Na Bíblia nós vamos ver como, no caso Filemon, Filemon e mais dois, que aí está incluso a igreja. E aqui no caso, como a gente vai ler, aqui no capítulo 1, versículo 1, Tiago está direcionando essa carta, essa epístola, a 12 tribos. Por que ele está fazendo essa carta? Essa epístola? Porque o povo estava meio trabalhoso, dando trabalho, e precisava de uma atitude, precisava de alguém com um punho firme para pegar e dar um basta naquilo ali, porque estava tudo errado, o pessoal fazendo errado, e o povo de Deus tem que dar certo. Ainda tem pessoas que têm zelo pela obra de Deus, ele fala: vou escrever essa carta aqui para esse povo, consertar um pouco desse povo. E aí ele vai iniciar falando sobre o que? Aprovação. É interessante porque Tiago, ele gosta de se intrometer. Quando a gente vai ler a carta de Tiago, a gente vai ver que ele se intromete mesmo de fato na vida daquele povo. Fala: ou você faz isso ou você faz. Você tem que fazer assim, assim, assim. Diferente de uma carta paulina, a qual ele vem com toda uma saudação, depois ele vem com toda uma parte teológica, sistemática da coisa. Aqui não, aqui ele é prático, aqui ele é direto. Ou você faz ou você não faz, ou você é ou você não é. Ele foi duro com aquele povo. Tanto é que quando a gente vai ver a epístola de Tiago, podemos colocar ela como Provérbios do Novo Testamento, porque ela tem a mesma característica de Provérbios: ensino, só que prático e direto. Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que são dispersas no exterior, saudações. O 2 vai dizer: meus irmãos, conte toda a alegria quando cair em diversas tentações. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem é doido o suficiente de se alegrar em meio à prova? Imagina, irmão Vanderlon, você passando pela dificuldade, está difícil, a dor apertou, o financeiro apertou, um monte de coisa acontecendo, e o Tiago falando assim: se alegra, se alegra. É terrível esse texto, porque no 13 ele vai falar: sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência, ou outras traduções, a perseverança. Que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. A ideia aqui é o que? Persevere em meio à dificuldade. Por quê? Porque isso vai fazer em você gerar a paciência, gerar a perseverança, o que é importante que nós, como cristãos, tenhamos. Até aqui, está tranquilo? Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Certa feita, se eu não me engano, John Wesley, ele andando no seu cavalo, ele começa a questionar a Deus. E ele fala: Senhor, será que eu tenho pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque já faz alguns dias que ninguém me persegue, ninguém me xinga, ninguém fala nada, e o pessoal não gosta das minhas pregações, o pessoal não gosta dos meus sermões. Será que eu estou em pecado? Aí, depois que ele faz essa oração, alguém, muito provavelmente que não gostava dele, vai pegar e vai tacar uma pedra no indivíduo.
ele sobe no seu cavalo, vai embora e fala: Senhor, obrigado, porque eu agora sei que ainda estou no caminho certo. Aleluia. Não entendeu? Eu vou explicar. O que acontece? O crente, ele não pode, eu não estou falando que você não pode ser feliz, somos felizes com Cristo, graças a Deus por isso. Porém, o inimigo, ele só vai se levantar contra o cristão que dá trabalho para ele. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não estivermos, aí como minha avó fala, na brecha, se nós não estivermos fazendo por onde, como a Bíblia nos ensina, o inimigo não vai estar nem aí para nós. Você vai estar dentro da igreja, ele vai estar aqui, batendo palma para você. Não está me dando trabalho nenhum. Agora, se a gente sair para evangelizar, se a gente sair para ler a Bíblia, orar, fazer todas essas coisas aí você vai ver ele se levantando. Mas nesses momentos devemos nos alegrar. Por quê? Porque a vitória já é nossa. O primeiro ponto é esse. Segundo, as provações a qual passamos, elas fazem com que a gente fique mais forte. Como assim? Vamos supor que o pastor Zé passou por uma dificuldade. Quando essa dificuldade voltar para ele passar de novo por isso, ele já vai saber como é que funciona, o que ele vai ser, o caminho que ele vai ter que traçar, como ele vai contornar essa situação. Por quê? Porque agora ele já tem experiência, ele já vai ter mais paciência, ele vai conseguir perseverar. Então é isso que Tiago está querendo dizer aqui de início. E no versículo 12, ele vai nos dizer: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, aqui, neste versículo 12, está falando sobre o que? A tentação. A tentação, ela é diferente da provação. Agora nós falamos da provação, vamos ter que falar o quê? Tentação. A tentação, irmãos, nós podemos suportar. A tentação é aquilo que nos incita a pecar, mas não é aquilo que nos leva a pecar, a não ser que nós tenhamos legalidade para isso. Tanto é que a prova, ela pode ser maior do que você aguenta. Paulo faz: passamos por provações além daquilo a qual aguentamos. Podíamos aguentar. Já a tentação é diferente. Tem muita gente que fala, né? Essa luta não vai me parar, essa luta não vai me matar, mas não. Não tenho nenhuma aprovação que possa se importar. Ou seja, a aprovação, ela sempre vai ser aquilo que eu aguento. Não, se não fosse assim, a gente precisaria de Deus. Assim, eu posso chutar de lado, porque eu aguento, você não precisa me ajudar. Agora, quando a aprovação aperta, você fala: Senhor, eu estou fazendo, me ajuda. E aí é onde chega. Então, aprovação você não pode aguentar, não. Vai vir mais forte mesmo. Mas Deus é contigo. Porém, a tentação é diferente. Ela você consegue suportar. Até aqui os irmãos estão entendendo? Tranquilo? Amém. Glória a Deus. Vamos pular para o capítulo 2. Fé e obras. Ele vai começar aqui a tratar da acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. O que acontece? A igreja daquela época, eles, quando viam um homem rico chegando lá, um homem de boas vestes, um homem assim, da alta, importante, eles davam prioridade para esse rapaz. E quando chegava um outro mais pobre, aí eles falavam: fica aqui de pé na porta aqui, pode ouvir daí, ou então faz o seguinte, senta aqui, só que você está perto do meu pé, eu estou aqui de pé aqui. Mas fica aí, agora o melhor lugar deixa o povo lá. Mas está vazio, não, ele vai chegar. E muitas das vezes, irmãos, é por isso que eu amo o Tiago, porque a aplicação que ele faz para aquele povo é a aplicação que se aplica até hoje. E vemos que as dificuldades que passamos hoje dentro da nossa igreja é a mesma dificuldade que o povo já
já naqueles da carbo, coisa fina, cabelo arrumado. O Alisson assim, mas e ele é bonito, né, pai? Glória a Deus por isso. E o que acontece? Esse povo chega com aquele anel teológico, a gente faz o quê, viu? Deixa o melhor lugar para o homem. Imagina o dízimo desse rapaz. O pessoal tem gente que fala até isso, imagina o dízimo do rapaz. O quanto que não vai ajudar. E aí chega um outro, de bermuda, chinelo, regata, está até meio só, porque vem de longe, vem andando, porque não tem dinheiro com o homem. Viu? Não tem lugar para você sentar, não. Senta aqui na muletinha de fora aqui, que dá para ouvir o culto dali. Acho que se bobear vai estar vai chegar o culto. Você vai conseguir até chegar o culto. Quantas das vezes nós fazemos isso em nossa igreja? Se chegar alguém na EBD, ali, levar o vestido, um culto, será que a gente vai pegar e vai falar assim, viu? Vem aqui, senta do meu lado, você está entendendo a palavra? Você quer que eu te explique? Irmão, e isso era o que o povo estava vivendo naquele momento. E aí ele fala sobre essa acepção de pessoas. Depois disso, ele vai vir e vai falar aí no seu versículo 14 até o 26 sobre a fé sem obras. A fé sem obras, irmãos, ela é morta. O que isso significa? Fé, quando a gente vai explicar para alguém que tem algum problema referente à aprendizagem, até para uma criança mesmo, que é limitada ali, a gente fala que fé é o quê? É acreditar. Porém, não é um simples acreditar, mas é acreditar naquilo que eu ainda nem vi, ou aquilo que eu ainda não tenho, aquilo a qual eu não toquei. Isso é fé. É mesmo eu não tenho, eu creio que eu vou ter. E o próprio Cristo fala, tudo que diz em oração, crendo verdadeiramente recebereis. E a fé é muito importante, não é? Para cada um de nós. Porém, exatamente. Porém, o que acontece? De nada adianta eu ter fé se eu não ter obras. Eu cheguei a pegar essa uma vez, acho que foi o primeiro que o pastor João deu para eu ministrar aqui. Eu falei sobre o quê? Jesus ele vai até a casa do sogra de Pedro, ele começa a pregar, a casa lota, os homens chegam para a lista, o que acontece? Não consegue entrar. Ele fala, você vai entrar e vai falar com ele. Mas não dá para entrar para fora, a gente vai até para esperar, para você não vai sentar. Eles dão um jeito de colocar o homem até Jesus, aquele paralítico, aquele amigo. E o texto vai dizer o quê? Jesus olhando a fé daquele rapaz. Aí eu te pergunto, dá para enxergar a fé? Você consegue ver a fé igual você vê essa Bíblia aqui? Não dá. O que Jesus estava querendo relatar? E o escritor estava querendo dizer em Jesus enxergando a fé daquele povo? A movimentação. A sua ação revela a sua fé. Se você se move, a sua fé está sendo exposta através da sua ação. E de nada adianta a gente acreditar e não agir. Eu vou comprar um carro. Vai trabalhar não. Cuida do seu nome não. Não cuide dele. Aí no Serasa para você ver se você vai conseguir financiar o carro. Não financia. Não financia. Irmão, se quiser, faz assim, ó, fica mais fácil. Vocês vão conseguir me ouvir bem, tenho certeza disso. Então, irmãos, precisamos de fé, porém, precisamos de obra. Cuide do seu nome, do Serasa, para você ver. Trabalhe, mas junte dinheiro para você ver se não compra o seu carro. Não compra. O Alisson tem fé que ele vai casar esse ano, e eu creio nisso veementemente. Eu creio, glória a Deus. Porém, se não tiver obra, eu, infelizmente, vou ter que te dizer que esse casamento não vai ocorrer. Não, sem fé, não. Você tem que ter fé, mas você tem que correr atrás. Eu tenho fé que eu vou conquistar aquela menina. Aí você não dá nem a parte do Senhor para mim. Como é que você vai conquistar a menina, cara? Não vai. Por quê? Porque você tem que ter fé, mas você também tem que ter obra. Jesus, tu és maravilhoso, Pai. É até interessante porque
pessoal confunde com aquilo que Paulo estava falando. Né? Martinho Lutero ele vai até colocar a carta Epístola de Tiago como epístola de palha, né? Por conta dessa, entre aspas, ali, confusão entre Paulo e Tiago. Só que na verdade não é confusão, um complementa o outro. Por quê? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo vai falar o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Certo? Paulo está falando do quê? Da salvação. Tiago, ele está falando do quê? Da obra e a fé, simplesmente. Paulo ele fala do resultado. Tiago ele fala da evidência. A sua obra evidencia a sua fé. Porém, a sua fé mediante a graça te torna salvo. Então, um complementa o outro. O pessoal fica falando, não, um está contradizendo o outro, a Bíblia tem contradição? Não tem. E ela é auto-explicativa ainda. Olha que beleza. Ela explica ela mesma. E melhor ainda, ela é o único livro que você lê ao lado do autor. Nenhum livro você vai fazer isso. É um ou outro que você vai dar sorte de encontrar o autor e ler ele do lado dele, mas é raro. Esse é o único livro que a qualquer momento, em qualquer lugar, você lê ao lado dele. Então precisamos ter fé. Uma fé com obras, porque a obra vai evidenciar a minha fé, e a minha fé mediante a graça vai fazer com que eu seja salvo. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Não? Maravilha! Tanto é que ele vai falar aqui, ó, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, sem obra você não mostra fé, você praticamente não tem fé. Vamos correr, porque o tempo não nos espera. Já foi uma meia hora já no meu tempo. Capítulo 3. Capítulo 3, a gente gosta do capítulo 3, rapaz. O capítulo 3 ele é meio polêmico. Senhor, tira todo mal de Deus. Amém. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Depois o versículo 4 e 5. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. 4. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno, por aquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo. Vamos por partes. Vamos primeiro aqui no versículo 1. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. O que ele está querendo falar aqui? Daquele povo que quer levantar para ensinar, sem antes ter sentado a aprender. Um monte de gente naquelas igrejas estava querendo o quê? Falar e falar e falar e ensinar, e não tem problema nenhum nisso. A gente vai, corre atrás, estuda, vem para EBD, faz teologia, aprende e depois vem, passa o conteúdo. Isso aqui eu passei 2 semanas estudando, falei com o Alisson, falei com um monte de gente. Sentei primeiro para aprender, hoje estou aqui falando com você. Então estudar, a gente estuda, a gente passa o conhecimento, é bom. Porém, a gente tem que ter a plena convicção de que isso aqui é coisa séria. A palavra de Deus, ela é coisa séria, e a gente não pode brincar com isso. A gente não pode trazer qualquer coisa aqui para os irmãos. Antes da gente vir trazer qualquer conteúdo, seja numa aula, seja numa pregação, a gente pensa 5, 10, 15 vezes para falar. Por quê? Porque se a gente errar, talvez dê tempo de corrigir, mas talvez não dê. E talvez, se não der tempo, vai nos custar caro e Deus vai cobrar da gente. Por isso a importância da gente estudar para não trazer heresia, não trazer confusão para os irmãos.
irmãos. Entendeu? Porque se a gente simplesmente falar aquilo que a gente ouve alguém falar, como diz o Ares, trazer comida vomitada, ou como diz um amigo meu da teologia, falar igual papagaio, talvez você esteja falando besteira. Entendeu? E muitas das vezes, irmãos, é coisa simples, que é a leitura. Por exemplo, eu uso muito esse exemplo quando eu estou conversando com meus amigos referente a essa confusão, a heresia, a importância da leitura da palavra. Lógico, eu não sei tudo, sou jovem, estou aprendendo. Mas, por exemplo, tem uma passagem em Jó que fala: na presença dele, até a tristeza sabe da alegria. Glória a Deus. Quem é esse? Jesus. E se eu te falar que não é? O Espírito Santo? Também não. Meu Deus. Vamos voltar a alguns versículos? A sua pele é escamosa, tem escamas, e as suas escamas são tão apertadas que não entram nem ar. Das suas narinas sai fumaça. Esse é Deus? Esse é Jesus? Se a gente for puxar, pode falar, meu amigo. Falta entendimento, né? Na verdade, não é entendimento. Não é de Deus. É uma outra coisa. Exatamente. A questão não é nem tanto entendimento, mas a leitura. O pessoal pega o versículo isolado e fala, aí acaba falando uma coisa errada, isso vai replicando, vira hino, o povo canta e acha que está certo. A letra mata. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Exatamente. Isso é verdade. Então, de que ele se trata ali nesse texto de Jó? O Leviatã. O que hoje nós temos aí nos desenhos, nos filmes, como um dinossauro. O dinossauro não, o dragão, perdão. O dragão. Deus é dragão? Jesus é dragão? O Espírito Santo é dragão? Não é, mano. E a palavra no original não é alegria. Se você for procurar no original, é desespero. O que o escritor está querendo dizer? Se eu estou aqui e o Alisson está lá do outro lado, lá 1 quilômetro de distância, eu até enxergo ele. Mas se ele estiver desesperado aqui, ó, eu que estou de longe, vou pensar que ele está dançando, que ele está pulando de alegria, mas na verdade ele está pedindo socorro. É isso que o autor está querendo transmitir ali no texto. Ou seja, desespero. Quando eles veem o Leviatã, eles se desesperam. E muitas das vezes a gente vê isso como, na presença de Deus você vai estar legal. Sim, temos um Deus bondoso, zeloso, que apesar de injusto, ele cuida da gente. E somos felizes por isso. Porém, temos que aprender a... Qual versículo mesmo? Oi? Qual versículo que fala, significa isso aí? Que a tristeza salva de alegria. Se não me engano, é Jó, capítulo 41, versículo 22. Esse que eu coloquei não é Deus, né? Isso. Não, você tem que ler na passagem para você Ler o entender. capítulo, aí você lê o capítulo. Jó primeiro? Jó 41, 22, se não me engano. Vai 40, 22. Amém. Jó 41, 40. Então, é importante, irmãos, a gente pegar e tomar cuidado com aquilo a qual nós ensinamos. Por quê? Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai falar, viu? Você fez isso. Você não quis dar aula de professor, você estava mexendo com a minha palavra no seguinte. Então você vai ser cobrado com maior rigor. Tanto é que tem muita gente que não quer ser professor, não quer cargo, não quer criar. Por conta disso. Quem entende que a coisa é mais embaixo. E aí depois ele vai falar sobre o quê? Assim como o leme, sendo pequeno, move uma grande embarcação, assim a língua, apesar de pequena, faz grandes feitos. A língua aqui está sendo relacionado à palavra, aquilo que a gente fala. E aí o que acontece? A pastora até postou esses dias no vídeo, eu achei engraçado, rapaz. Os crentes, né, os irmãos, o povo, língua de gravata, tem muita gente assim, rapaz, ultimamente. A língua é grande, mas na verdade é um membro pequeno. Aqui, esse membro pequeno ele tem um poder muito grande. Essa língua, essa palavra, nesse exato momento, pode fazer com que ocorra a Terceira Guerra Mundial. É só uma palavra errada na frente de uma pessoa errada no momento errado. Essa língua, essa palavra, pode causar o término de um relacionamento, de um casamento, pode causar a destruição de uma igreja, pode trazer coisas
pode trazer crescimento para a vida sua e do próximo através de conselhos, porém, precisamos tomar cuidado com a língua. A língua, ela é pequena, mas ela faz um estrago grande, grande. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Mais interessante é que nós cuidamos, Michele, para que as nossas crianças elas não assistam conteúdos impróprios, com mensagens subliminares, que incentivem elas a serem desobedientes aos pais. Por quê? Porque a desobediência é pecado. Nós vamos ver, pastor Zé, que nós estamos preocupados com os nossos adolescentes não ficarem assistindo a pornografia, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele na questão do seu psicológico, do seu psicossomático, o cérebro que afeta o corpo, psico, mente, soma, corpo, ou seja, psicossomático, mente que afeta o corpo, e porque é pecado também. A gente não quer que eles fiquem assistindo esse tipo de conteúdo. A gente também se preocupa muito com jovens na fornicação, pastor Samuel. A gente se preocupa para que eles não caiam nisso. A gente se preocupa, meu amigo, para que os nossos obreiros não caiam no pecado ali do adultério, os nossos irmãos. Pastor irmão, nós nos preocupamos para que as nossas irmãs não caiam no pecado da fofoca. Porém, a gente se esquece de um detalhe. A gente não tem base bíblica para falar que a desobediência te torna filho do diabo. A gente não tem base bíblica para falar que o adultério te torna filho do pecado, filho do diabo, perdão. A gente não tem base bíblica para falar que a pornografia, que o adultério, que todos esses pecados te tornam filho do diabo. Não temos base bíblica para isso, mas não deixa de ser pecado, não deixa de ser erro. Porém, temos base bíblica para falar que a mentira te torna filho do diabo. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Exatamente. Ou seja, quando mentimos, nos tornamos filhos do diabo. E vocês já pararam para pensar o quanto de filho do diabo que não tem dentro da igreja? Já. Tem gente que acha que é filho de Deus, mas é filho do diabo. Tem gente que pensa que está indo para o céu só porque está vindo para a igreja de quinta, domingo e terça, mas na verdade está indo para o inferno. Tem gente que pensa que está aqui, fechado com Cristo. Não, estou até orando, na verdade você está dobrando o joelho. Tem muito joelho dobrado com o coração. Se dobrar o joelho não significa que você ora. Pai. Então vocês já pararam para analisar, pastor, o quanto de crente mentiroso que a gente tem dentro da igreja? E a gente não trata isso. A gente está preocupado com outros pecados. E a gente sabe que é pecado e que a gente tem que corrigir, mas a gente se esquece. Quanto de obreiro que tem falando mentira em cima do púlpito? Não, porque eu tomei 38 tiros. Eu fiquei 2 dias, foi 2 semanas, num corte de ponta a ponta do corpo, preso numa geladeira, morto, mas Deus me ressuscitou. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Está difícil acreditar na sua mentira desse jeito. O prazer da mentira, né, mesmo? É a mitomania, é o prazer da mentira. E sabe o que a psicologia vai falar sobre a mentira? A mentira ela é muito pior do que qualquer droga, do que qualquer bebida que você possa ingerir. Sabe por quê? Porque ela faz a mesma função, vicia. E ela não simplesmente te vicia, mas ela te convence. Torna dependente dela. Exato. A pessoa ela mente tanto, que chega uma hora que ela mesma acredita na mentira dela, como se ela de fato estivesse vivendo aquela mentira, mas na verdade é uma mentira. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós venhamos procurar melhorar nesse aspecto, que talvez às vezes você pega e fala assim: eu não consigo parar de mentir, eu gosto de mentir,
é algo mais forte do que eu. Irmãos, eu conheço um Deus que Ele é maior do que a mentira, é maior do que qualquer problema psicossomático, psicológico, Ele é maior que a depressão, a ansiedade. Até vontade de pregar também. Então, irmãos, que venhamos cuidar referente à mentira, mas não somente a mentira, mas com a nossa língua de forma geral. Porque a nossa língua, ela faz um estrago terrível, 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 terrível. Tem que correr. Vamos lá. Capítulo de número 13, ele vai falar também ali, do versículo 13 até o versículo 18, sobre a sabedoria verdadeira, né, que ela é pura, ela é pacífica, submissa, misericordiosa, ela não tem hipocrisia. Ele fala também sobre o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Tem muita coisa que a gente acha que é sabedoria de Deus, que é algo divino, mas na verdade é sabedoria dos demônios. O tempo não vai dar para a gente estar aplicando, tem mais 2 capítulos. Capítulo de número 4, irmãos. Capítulo de número 4, versículo do 1 ao 3. Né? Vamos ler aqui o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos próprios deleites. O 4 ele vai continuar dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a minha amizade do mundo, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Aí entra aquela questão, né? Primeiro capítulo, versículo 3, vamos por partes. O povo, para que os irmãos possam entender, aquelas igrejas, 12 tribos ali, estavam tudo atrapalhado, tudo dando trabalho. Eles estavam passando por um monte de dificuldades, guerras, conflitos, e tudo por conta de uma coisa chamada egoísmo. Era um cobiçando a mulher do outro, era a outra cobiçando o marido da outra, era um querendo o cargo do outro. E muitas das vezes, isso acaba entrando dentro da nossa igreja. Hoje nós temos um culto de ensino. E eu quero que vocês aprendam. Nós precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus, ela é um corpo. Tem muito pregador, por isso que eu falo, tem muito pregador que é atrapalhado. Ele chega no segundo culto e fala: você é igreja. Não, igreja é essas paredes aqui. É o templo. Nós juntos, reunidos, somos igreja. Você sozinho não é na igreja coisa nenhuma. Você sozinho é corpo de Cristo, a qual Deus é o cabeça. Cada um de nós somos os membros, onde cada um tem a sua função. Uns Deus chamou para pregar, outros Deus chamou para ensinar, outros Deus chamou para orar, interceder, outros Deus chamou para liderar. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Então, irmãos, a gente não precisa ficar querendo passar o rodo no irmão. Sabe? Tomar o cargo do irmão. Tem um monte de gente que quer o cargo, mas não quer a responsabilidade do cargo. É verdade. É impressionante isso. Eu quero ser cooperador, eu quero ser diácono, mas não quer servir. Quer só a carteirinha. Eu quero ser presbítero, mas não quer trabalhar. Eu quero ser pastor, mas não quer responsabilidade, não quer as pancadas que o pastor toma. Eu tenho dó do meu pastor, pai, o tanto de pancada que ele não deve tomar, o tanto de problema que ele não deve ouvir, de um monte de gente ainda. Tem gente que não tem nem psicológico para isso, de ser pastor. Ninguém, em sã consciência, que prega, que estuda a palavra, quer ser pastor, irmão. O pessoal quer ser itinerante, por quê? Porque é legal, gostoso pregar, mas ninguém quer ficar recebendo problemas de igreja. Mas Deus chama, e se Deus chamou, é porque Ele a sua palavra, Ele cuida. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor preparado para cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma função.
Então a gente não precisa ficar com esse egoísmo dentro da gente, como essa igreja estava, a ponto de ficar cobiçando o outro, seja por cargo, seja por cônjuge, seja pelo que for. Você tem uma função dentro da igreja. Deus te chamou. Então fica tranquilo. É igual o meu líder estava falando comigo sobre a agenda. Ele falou, nossa rapaz, eu precisava que você pregasse no lugar, mas não deu para você pregar no lugar, agora você não vai pregar nem cá nem lá. E eu fiquei chateado porque você agora não vai pregar. E você quer fazer a agenda. Eu falei, calma rapaz, Deus já proveu o pregador de lá e já proveu o pregador daqui se tiver. E não precisa se preocupar por isso. Por quê? Porque não é pastor, não é amigo, não é nada dessas coisas que prepara a agenda para a gente. O pessoal acha que, o pastor João está arrumando a agenda. Não é, pô. É Deus que faz. Tem gente que eu nem conheço. Quase não conhece, ninguém conhece. Manda mensagem lá. Vinícius, prega na igreja. Eu nunca nem te vi, mas eu te vi. Prega lá. Posso ir? Pode. Por quê? Porque é Deus que sopra o nome seu no ouvido do povo. Então não se preocupe, eu não estou pregando, eu não estou tendo oportunidade. Entenda uma coisa, sede firmes e constantes, sempre constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O que é ser firme e constante? Ser firme é o daqui, só que eu ser constante é o não regredir. A gente às vezes acaba sendo muito firme, mas acaba regredindo. Eu estou firme, mas estou indo para trás. Não, seja firme e constante. Por quê? Porque o vosso trabalho não é bom. Ou seja, Deus ele vê a sua fé, Deus ele vê a sua obra, Deus ele vê a sua atitude, Deus ele vê a sua oração, Deus ele vê a sua lágrima. Então não se preocupe referente a isso. Até aqui alguma dúvida, irmãos? Não? Não. Maravilha. E aí a gente vai para o 3. Ele fala, capítulo 4, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser um amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aí entra aquela questão que a gente costuma dizer, né? Igual eles falam, a crente rainha, o pé da igreja e o pé do mundo. Coitado do rainha, não tem nada a ver com isso. Mas imagina, irmãos, teve uma vez, estava vendo no celular mesmo, o rapaz estava em cima do muro, e ele estava olhando para um lado, ele olhava para o outro, depois ele olhava para o outro lado de novo, e de um lado do muro, o pessoal ficava, ei, vem para cá, pai, desce daí, vem aqui, fica com a gente, e ele olhava para o outro lado, o pessoal aqui, dando risada dele assim, olhando, olha que bombão. E aí ele perguntou para esse povo que não falava nada, viu, por que vocês não me convencem a descer do muro e para o lado de vocês, como esse povo aqui faz? Aí ele fala, porque o muro já é meu, então você já está do meu lado. Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus ele não divide sua glória com ninguém. Deus ele não é metade, ele não é meio, ele é completo. Se você não quiser ele continua sendo Deus. Quem precisa de Deus somos nós. E aqui ele está destinando aos adúlteros, mas eu gostaria de aplicar para a igreja inteira. Não sejamos crentes que quer arrumar inimizade com Deus achando que está tudo certo. É igual eu falo para vocês. Tem crente que está dentro da igreja, que acha que é crente, que acha que está indo para o céu. Veste roupa normal, dá glória normal. Entendeu? Até pula no poder. Então, eita, mas está vazio. Mas não tem Deus. Está indo para o inferno. Já está aqui, ó. Está aqui no pau. Pode ir para a igreja. Está dando trabalho para mim. Aquele que é morto, a pouco eles vão falar o quê? Ele vomita. Ele descarta. João capítulo 15, ele vai falar o quê? Aquele ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta e joga fora. Então, irmãos, não arrume inimizade com Deus. Foca em Cristo, continua com Ele. Ó, Jesus nunca disse que seria fácil.
Você pode ler a Bíblia, você fala para mim a Bíblia que Jesus falou que ia ser fácil. Eu duvido. Você não vai achar, eu já procurei. Mas ele disse o quê? Vai valer a pena. Tem um céu preparado para vocês. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele vai falar, não é fácil, a porta é estreita. A porta estreita significa o quê? Dificuldade. É difícil, mas no final te leva para a bênção. Deus terrível. Toma a tua cruz e me siga. Quer me seguir? Toma a cruz aí, vai. Vamos embora. Mas se você quiser, a porta é larga ali. Só que você vai para o inferno. Você prefere segurar um pouco mais as pontas aqui, perseverar um pouco mais aqui. A média do ser humano é 80 anos de vida do ser humano. Eu já vi gente pagar 110. Então, 110. Você vai ter até 110 anos aqui. 110. Aí imagina, pastor, você vive 110 anos aqui, bem, bebe, faz um monte de coisa errada, para depois viver uma eternidade inteira no inferno. Não compensa, irmão. É mais fácil você viver 110 anos aqui, ó, perseverando, passando pela prova, passando pela dificuldade, mas com Cristo. E depois de tudo isso aí, passar uma eternidade com o Senhor, do que o contrário. Por isso, meus irmãos, não arrume inimizade com Deus. Pelo amor de Deus, fica firme com Jesus. E para a gente resumir, porque o meu tempo já foi, senão o pastor, depois ele puxa meu paletó aqui. Capítulo de número 5, né? No capítulo 4 ele vai falar sobre existir o diabo, né? Ele fugirá de vós, né? Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. O soberbo aqui é desumilde, aquele que não tem humildade. Mas vamos lá, capítulo 5. O capítulo 5, meus irmãos, ele vai falar sobre alguns assuntos como o quê? A opressão dos ricos, a volta do Senhor Jesus. Ele vai enfatizar novamente a perseverança e vai usar Jó como exemplo. E depois ele vai falar sobre a palavra novamente. Então vamos por partes. Do capítulo 5, versículo do 1 até o 6, ele vai falar sobre os ricos e opressores. Por quê? Naquela época, as igrejas, o povo que era mais rico, veja bem, ele nunca falou que o problema é ser rico. O problema não é você ser rico. A questão é você ser crente. Se você for rico, crente também. Mas tem gente que não vai ser nem rico, porque se for rico, abandona o evangelho. Então Deus nem dá. Aí que beleza. Mas o que acontece? Os ricos, eles estavam ali oprimindo, né, desfazendo dos pobres, sabe? Com injustiça, um monte de coisa errada. E aí o que acontece? Tiago, olhando para essa situação, ele vai contra eles, viu? Não é porque vocês são ricos, vocês vão fazer isso com o povo que é mais pobre. Vamos ler lá? 4 e 5. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido por fraude, claramente, e os clamores daquele que o ceifeiro entrara, não nos ouvidos do Senhor, Sabaote. Sabaote é o Deus da batalha. Vivestes em prazer sobre a terra, e vós deleites. Nutriste os vossos corações, como um dia de matança. Ele vai continuar depois no 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vida do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o guarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sedes vós também pacientes e fortalecei-vos vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, ele vai pegar, vai dar o puxão de orelha dos ricos, e depois ele vai falar o quê? Jesus está próximo. Desde a época de Paulo, da época de Tiago, eles acreditam que Jesus vai voltar. E aí vem o indivíduo e fala, mas Vinícius, ele não voltou até hoje, você acha mesmo que ele vai voltar? Paga para ver então. Paga para ver. Depois a gente se encontra lá, se você chegar lá. Ele vai voltar, irmãos. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas aí, aqui ele está lembrando, viu? Vocês estão fazendo um monte de trabalho aí, um monte de coisa errada, mas Jesus vai voltar.
E a mesma coisa é a igreja. Tem muita gente que acha que é crente, igual eu estou repetindo isso aqui porque é para fixar. Você precisa aprender isso e ser um apologeta. Defender a fé de Cristo. Né? É aquilo que Cristo nos ensina. Então o que acontece? Precisamos ter isso na nossa mente. Jesus vai voltar. E aí? Você está fazendo por onde? Para quando ele voltar você subir? Porque somos arminianos. O que isso significa? Não acreditamos que vamos passar pela grande tribulação, diferente dos calvinistas. Mas o importante é que vai acontecer. Qual dos dois vai acontecer? Vamos saber na hora. Vamos esperar. Porém, vamos seguir a linha arminiana que é a que nós seguimos. Nós não vamos passar pela grande tribulação, certo? Jesus voltou. Quem ficou? Você acha que vai aguentar a grande tribulação? Eu acho que não. Automaticamente o que vai acontecer? Não vai resistir, vai para o inferno. Vai ceder. Aí, eu pergunto para você, o que valeu? Você achar que é crente, perder seu tempo na igreja, porque quem é surdo estuda mais. Então, irmãos, tenhamos isso na nossa mente. Hoje é uma noite de ensino, e eu estou ensinando aqui. Tenhamos isso na nossa mente. É importante nós estarmos na brecha, como diz minha avó, estarmos firmes com Cristo, manejando minha palavra, orando, buscando, para que quando ele voltar, a gente possa subir. Amém? Amém. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Nenhuma? Então vamos lá. O que é epístola e o que é carta? Carta é ensinada a uma pessoa, epístola é para várias. Maravilha! Tiago. Esse Tiago que nós estamos falando aqui, ele é apóstolo, ele é o quê? Ele é apóstolo, não faz parte dos 12. Ele é um apóstolo que veio após os 12. Ele faz parte dos 12 apóstolos escolhidos lá que foram discípulos de Jesus. Certo, mas ele... Irmão de Jesus. Mas ele é irmão de Jesus. Jesus, filho de Maria. Vamos lá. A diferença entre a aprovação e a tentação. O que é a diferença entre a aprovação e a tentação? A tentação ela vem do diabo para tentar fazer a gente ceder a carne. A aprovação vem de Deus e é inevitável. A gente tem que passar por ela para fortalecer a fé. Exatamente. E não lemos o texto aqui, mas o texto vai falar para o Tiago que Deus não tenta ninguém é tentado. Então a tentação que vem, ela não é de Deus não. Ah, Deus está me tentando, tá? Coisa nenhuma. Se você cair, você quer o que você quis, porque você gosta do pecado, porque o pecado é bom, é gostoso. Não vem falar que não é porque é. Então, sabemos agora a diferença também da provação e tentação. A fé sem obras é o quê? Morte. Glória a Deus. Ai, ai. E a obra sem fé? E a obra sem fé? Não entendi. Ai, glória a Deus. Esse Alisson. Maravilha, irmãos. Essa obra sem fé porque é fé sem obra, né? Então, como eu falei para vocês, ele ainda vai falar sobre Jó, porque Jó perseverou e foi bem-aventurado. Ele vai falar, seja sua fala assim, sim, não. Jesus fala isso, né? Tiago ele se assemelha muito a Mateus do 5, capítulo 7, que é o Sermão do Monte. E é isso, eles esperavam o volta de Cristo, que possamos esperar também. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode chamar a gente, se a gente não souber, a gente responde. E não ficou nenhuma dúvida mesmo. O bom é que na capítulo 1 aqui a gente encontrou a avó da morte. A consciência concebível gera o pecado concebível gera a morte. Agora não dá bom. Santa lista, mas tá bom. Gente, obrigado. Deus em Cristo vos abençoe sempre. Foi um prazer. Tá bom? Eu encerro por aqui. Essa parte de falar da epístola da carta eu aprendi hoje, eu não sabia. Então foi boa a aula. Eu não sabia que tinha essa diferença. Tem, meu irmão, tem, meu irmão. Glória a Deus. Uma pergunta depois. Meu Deus do céu.